A atriz e ex-participante de reality shows, Gisele Soares, foi assaltada e ameaçada de morte na região central de São Paulo. Gisele Soares contou que sofreu uma tentativa de assalto na cidade de São Paulo. Aos prantos, a atriz e ex-BBB narrou a situação que aconteceu no bairro da Bela Vista, próximo à Avenida Paulista. Eu acabei de ser assaltada, aqui, mesmo em Bela Vista. Quebraram meu vidro, tentaram pegar minha bolsa, meus telefones. Desculpa, eu tô um pouco nervosa, meu telefone. Graças a Deus, nada aconteceu comigo. Eu só queria falar para vocês, ter muito cuidado. Na sequência, ela contou que o assaltante saiu de uma praça e correu em direção ao seu carro. Tinha uma praça, mas bem distante, então ele sai do nada e quebra o seu carro. Então o cara tava com uma coisa assim, dizendo que tava com uma arma que ia me matar. Então foi bem difícil, bem complicado. Ela também mostrou registros dos estilhaços da janela quebrada no veículo. Um suspeito foi preso após correr da Polícia Rodoviária Federal em abordagem na rodovia Transamazônica, em Altamira, no Pará. Um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio fugiu durante uma abordagem na unidade da Polícia Rodoviária Federal em Altamira, no sudoeste do Pará. A tentativa de fuga foi registrada pelas câmeras de segurança. Ele foi abordado na rodovia Transamazônica. Depois foi levado até a unidade para que a Polícia Rodoviária Federal fizesse a conferência dos dados. No local, ele apresentou informações divergentes e levantou suspeitas até que saiu correndo em direção a uma área de mata. O homem foi alcançado e imobilizado pelos policiais rodoviários federais. Ele foi mantido preso e agora deve responder também por falsidade ideológica e resistência à prisão, além do mandato em aberto por homicídio. Agora, olha essa, uma dupla viralizou na internet ao tentar apagar um incêndio de uma motocicleta com o próprio xixi. Uma cena inusitada foi registrada por uma câmera de segurança na cidade de Santo Estevão, no norte da Bahia. Nela, um dos ocupantes de uma moto pegando fogo tenta apagar o incêndio com a própria urina. Uma moto teve que ser parada por seu condutor após pegar fogo em um estacionamento de um local comercial durante a noite. Os dois homens que estavam na moto são vistos tentando apagar o incêndio logo depois de pararem o veículo. Um deles tenta controlar as chamas de maneira inusitada, fazendo xixi. Ambos também tentam apagar as chamas assoprando, porém, sem surpresa, nenhum dos métodos tem êxito, com a moto sofrendo perda total. Uma postagem relacionada a esse episódio em um perfil do Instagram atingiu aproximadamente 40 milhões de visualizações. Sem comentários, hein? Em Natal, no Rio Grande do Norte, passageiros ficaram retidos num avião após um enxame de abelhas cercar a aeronave. O avião da Voepaz pousou no aeroporto de Natal às 12 horas e 35 minutos, mas os passageiros só conseguiram desembarcar às 13h50, após o Corpo de Bombeiros ser acionado e conseguir retirar os insetos. A companhia informou que foram seguidos todos os protocolos de segurança, sem nenhum incidente, mantendo a aeronave fechada, refrigerada. Além disso, acrescentou que todos os passageiros desembarcaram em segurança depois da remoção das abelhas e a aeronave passou por manutenção para, por fim, ser liberada para voo. Um caminhão de gás explodiu e matou 6 pessoas na Mongólia. 6 pessoas morreram e 14 ficaram feridas em uma explosão de gás causada por um acidente de trânsito nesta quarta-feira em Ulaanbaatar, capital da Mongólia. A Agência Nacional de Gestão de Emergências explicou que um caminhão com uma carga de 60 toneladas de gás natural liquefeito colidiu com um carro e explodiu durante a madrugada. Isso mostra que o planejamento é péssimo. Todos esses caminhões, com ou sem gás, deveriam viajar fora do limite da cidade. Eles realmente precisam ver o planejamento da cidade e todos esses caminhões deveriam viajar fora da cidade.
O balanço inicial indicou 3 mortos e 3 bombeiros também morreram no acidente. 14 pessoas foram tratadas com ferimentos, 10 devido a queimaduras. Imagens compartilhadas por autoridades mostraram enormes chamas na rua onde ocorreu o acidente e os destroços carbonizados de 2 veículos. E não é só no Brasil que as pessoas enfrentam problemas com greves no transporte público. Os maquinistas de trens da Alemanha iniciaram nesta quarta-feira um movimento sem precedentes, que vai paralisar o tráfego ferroviário por 6 dias. Os profissionais pedem reajuste salarial e redução nas jornadas de trabalho. Os maquinistas de trens iniciaram nesta quarta-feira a greve mais longa nas ferrovias alemãs, que vai paralisar o tráfego durante 6 dias e custar centenas de milhões de euros à maior economia da Europa. Motivada por um conflito sobre salários e sobre horário de trabalho, a greve começou na madrugada desta quarta-feira no setor dos transportes de passageiros e na noite de terça-feira no de mercadorias. O protesto deve continuar até a próxima segunda-feira. O ministro dos Transportes, Volker Wissink, classificou o movimento como destrutivo para a economia alemã, que contraiu 0,3% no ano passado. De acordo com a DB, a principal empresa ferroviária do país, trata-se da maior greve de maquinistas de trem na Alemanha, batendo um recorde anterior de maio de 2015. Esta também é a 4ª greve desde novembro de 2023, diante do bloqueio das negociações entre essa empresa e o Sindicato dos Maquinistas de Locomotivas GDL. Com 6 corredores europeus de transporte de mercadorias por ferrovias, a Alemanha é uma peça fundamental no comércio continental. A DB Cargo, filial de mercadorias da DB, opera cerca de 20 mil trens por semana. A paralisação coincide com as tensões no setor logístico, causadas por problemas de segurança no Mar Vermelho. O sindicato GDL reivindica aumentos salariais para compensar a inflação e a redução da semana de trabalho para 35 horas distribuídas por 4 dias. A Rússia acusou a Ucrânia de abater um avião militar que transportava 65 prisioneiros ucranianos. Kiev pediu que não sejam tiradas conclusões precipitadas. A Rússia acusou nesta quarta-feira Kiev de ter abatido um avião militar russo na região de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia. A bordo estavam 6 tripulantes, 3 militares russos e 65 prisioneiros ucranianos, que seriam trocados por prisioneiros de guerra russos. Moscou afirmou que não houve sobreviventes no incidente ocorrido perto da cidade de Ablonovo, em território russo, a 45 quilômetros da Ucrânia. A liderança ucraniana sabia muito bem que, de acordo com a prática estabelecida, hoje os militares ucranianos a serem trocados seriam transportados por aviões de transporte militar para o campo de aviação de Belgorod. O regime nazista de Kiev deu este passo, perseguindo o objetivo de culpar a Rússia pela morte dos militares ucranianos. A região sofre frequentemente ataques de mísseis e drones ucranianos em resposta a vários bombardeios russos na Ucrânia, desde o início da operação militar russa em 24 de fevereiro de 2022. O governo ucraniano pediu à imprensa e aos cidadãos do país que não tirem conclusões precipitadas. Israel atacou nesta quarta-feira a região de Khan Yunis. O governo do país judeu teria feito uma nova proposta de trégua com mediação do Egito e do Catar. O exército israelense bombardeou nesta quarta-feira Khan Yunis, principal cidade do sul de Gaza, e ordenou a evacuação de alguns setores da região, onde autoridades acreditam que os líderes locais do Hamas estão escondidos. Apesar das negociações para estabelecer uma trégua com o movimento palestino, Israel mantém a ofensiva contra a região. Na terça, Khan Yunis foi cercada pelo exército israelense. Testemunhas relataram disparos de helicópteros militares de Israel e a ONU registrou uma escalada de violência. A Organização Mundial da Saúde lamentou, nesta quarta-feira, o que considerou uma situação catastrófica e lamentável nos hospitais da cidade. Uma delegação do Hamas, cujos líderes políticos estão no Catar,
chegou ao Cairo na última terça para discutir uma nova proposta de cessar-fogo. De acordo com o site americano Axios, Israel propôs ao Hamas, com mediação do Catar e do Egito, uma pausa de 2 meses nos combates e bombardeios em Gaza, em troca da libertação de todos os reféns. Até agora, o governo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se opôs a um cessar-fogo e à criação, a longo prazo, de um Estado palestino independente que coexista com Israel. Donald Trump derrotou Nikki Haley nas primárias republicanas em New Hampshire, abrindo caminho em busca de um segundo mandato nas eleições. Donald Trump derrotou Nikki Haley nas primárias republicanas em New Hampshire, abrindo caminho para a busca por um segundo mandato nas eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos contra o democrata Joe Biden. Ganhamos quase todas as pesquisas nos últimos 3 meses contra Crooked Joe Biden. Quase todas. E ela não vence essas pesquisas. Este não é o típico discurso de vitória, mas não vamos deixar alguém conquistar a vitória quando teve uma noite muito ruim. Eles tiveram uma noite muito ruim. Haley felicitou o adversário pela vitória no pequeno estado do Nordeste, onde tem muitos apoiadores, mas afirmou que a corrida está longe de terminar e alertou os republicanos que tornar Trump um candidato é uma vitória para Biden. Trump quer vingança contra Biden desde a sua derrota eleitoral em novembro de 2020, que ele nunca reconheceu. Nem os 4 julgamentos criminais e vários processos civis não parecem frear o magnata. Trump, de 77 anos, tem uma base leal de seguidores e venceu as primárias de Iowa em 15 de janeiro com uma grande vantagem sobre Ron DeSantis, que acabou jogando a toalha. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que Donald Trump está empenhado em impor mais restrições ao aborto, em um de seus ataques mais duros até agora contra seu provável adversário nas eleições de novembro. O presidente americano Joe Biden realizou um comício nesta terça-feira no estado da Virgínia. O democrata afirmou que Donald Trump está empenhado em impor mais restrições ao aborto, em um de seus ataques mais duros até agora contra seu provável adversário nas eleições de novembro. E, francamente, Donald Trump e os republicanos do MAGA, incluindo o presidente da Câmara, estão decididos a ir ainda mais longe. Os republicanos do MAGA e o Congresso impuseram 3 proibições nacionais adicionais ao aborto para criminalizar os cuidados de saúde em todos os estados. MAGA é a sigla usada para se referir aos apoiadores radicais do Partido Republicano. Durante o discurso, Biden foi interrompido várias vezes por manifestantes contra a ofensiva israelense em Gaza. Enquanto isso, seus apoiadores gritavam mais 4 anos para tentar inibir os manifestantes. Militares removeram cerca de 1.500 metros de cabos de internet e televisão por satélite numa prisão no sudoeste do Equador. O país enfrenta uma onda de violência promovida pelo narcotráfico desde o início de janeiro. As Forças Armadas do Equador removeram centenas de metros de cabos de internet e de televisão por satélite na prisão de Machala, no sudoeste do país, uma das que estavam sob o domínio do narcotráfico. Os militares desativaram cerca de 1.500 metros de uma fiação utilizada pelos detentos para comandar atividades criminosas fora do presídio. De acordo com o jornal El Universo, os presos podiam pagar $10 por semana para realizar ligações e até $3.000 para comprar um celular. A polícia equatoriana relata frequentemente a apreensão de armas, drogas e telefones celulares em penitenciárias do país. O Equador vive desde o início de janeiro uma onda de terror causada por gangues do narcotráfico, depois que criminosos fugiram da prisão. Dentre eles, Adolfo Macias, conhecido como Fito, chefe da maior facção de drogas equatoriana. O país se declarou em um conflito armado interno, que já deixou cerca de 20 mortos até o momento, incluindo policiais, presidiários e civis.
O Boletim dos Cientistas Atômicos atualizou o simbólico relógio do juízo final. O indicador se manteve mais próximo, já registrado, do fim do mundo. 90 segundos para meia-noite. O simbólico relógio do juízo final manteve o mesmo horário, divulgado em 2023, refletindo as sérias ameaças existenciais à humanidade. Estabelecido pelos principais cientistas e especialistas em segurança, o indicador segue no ponto mais próximo da meia-noite, o fim do mundo, em mais de 75 anos de existência. A possível escalada nuclear na guerra entre Rússia e Ucrânia e os desastres ambientais após o ano mais quente já registrado na Terra, que teve um aumento na temperatura média de 1,48 graus Celsius, representam as principais ameaças para o planeta. A guerra na Ucrânia representa um risco sempre presente de escalada nuclear, e o ataque de 7 de outubro em Israel e a guerra em Gaza fornecem mais uma ilustração dos horrores da guerra moderna, mesmo sem escalada nuclear. Criado em 1947, o relógio do juízo final teve sua contagem originalmente fixada a 7 minutos da meia-noite. O mais longe que a humanidade já esteve do seu ponto mais crítico foi após o fim da Guerra Fria, em 1991, quando o indicador ficou a 17 minutos do fim do mundo. Nesta quinta-feira, a cidade de São Paulo celebra 470 anos. E para comemorar a data, o programa Mulher 360, apresentado por Celeste Zeminian, aqui na Rede Brasil de Televisão, recebeu hoje o grupo que é a cara da capital paulista, os Demônios da Garoa. Formado em 1943, eles são considerados um dos tradicionais conjuntos de samba paulista, o estilo musical que mescla elementos do samba carioca com influências regionais de São Paulo. Paulistanos de alma e coração ganharam notoriedade ao interpretar as canções de Adoniran Barbosa. E é impossível separar a cidade de São Paulo dos Demônios da Garoa. Por isso, a gente termina esta edição do Brasil News presenteando vocês, nossos telespectadores, com essa participação para lá de especial. Parabéns, São Paulo. E a gente volta amanhã, dia de aniversário da cidade. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, sai agora às 11 horas. Só amanhã. É o seguinte, só vocês, palma na mão. E além disso, mulher. Vai. Tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Pra cima, vai! Tenho minha casa pra olhar. Ai, coisa boa. Mais carinhudo, mais carinhudo, mais carinhudo. Mais carinhudo, tchau!